pensa no conforto, na sensação que o toque nesse telefone nos dá. A gente passa horas com o telefone na mão durante um dia. E esse telefone tem que ser confortável. E esse conforto é proporcionado por essa tela traseira curva presente nas duas versões, tanto no S7 Edge quanto no S7. São meses de desenvolvimento para você ter essa técnica perfeita da junção do metal com o vidro em todos os ângulos. Agora, as linhas do telefone se completam, deixando a câmera praticamente no mesmo nível do vídeo. E nós normalmente usamos o telefone apenas com uma mão, certo? E o que a gente fez? A gente aperfeiçoou o painel Edge, que agora fica muito fácil e simples de você usar com uma mão só. No painel Edge eu posso acessar os meus aplicativos Edge. As tarefas Edge são acessos rápidos a funções do celular. Meus principais contatos, notícias, ferramentas rápidas como uma bússola e previsão do tempo. E vocês já notaram quantas vezes a gente checa o smartphone por dia para ver se tem alguma notificação, alguma ligação não atendida, alguma mensagem que eu posso ter perdido? A gente nem se dá conta disso. E cada vez que eu ligo essa tela, eu estou gastando uma energia só para iluminar e só para checar alguma notificação. A partir de agora, com o novo recurso Always On, vocês terão sempre à disposição a hora, o calendário, o nível de bateria e notificações, sem nem mesmo precisar tocar na tela. Além disso, o Always On é suficiente o bastante para perceber que o telefone está virado com a tela para baixo ou está no meu bolso. Então ele apaga, escurece e economiza energia. Os novos Galaxy S7 e S7 Edge foram certificados com o IP68, que faz com que eles sejam resistentes à água e à poeira. Uma vedação feita de dentro para fora, que suporta até 30 minutos submerso em 1,5 metro de água. Ou seja, agora vocês vão poder usar o smartphone em lugares onde antes não era possível, como por exemplo aquela corrida que você dá e começa a chover, ou aquele telefonema inesperado quando você está tomando banho, ou então quando ele sem querer cai dentro da piscina. Acho que todo mundo já passou por situações como essa e ficou meio que, e agora o que eu faço com esse telefone? Né? Com o S6, S7 Edge e S7 você não tem essa preocupação. Os novos modelos têm suporte a cartão de memória micro SD de até 200 GB, que permite que os usuários armazenem aplicativos, documentos, jogos, vídeos e fotos. E já falando de fotos, estamos trazendo uma câmera poderosa, inigualável durante o dia e imbatível à noite. Acrescentamos uma lente com uma abertura ainda maior, uma abertura f1.7. Alguém aqui sabe quanto custa uma lente de um fotógrafo profissional com abertura f1.7? É caríssimo, é da ordem de centenas de dólares. Essa lente que você tem no S7 e no S7 Edge vão te dar esse aumento de entrada de luz, você vai conseguir pegar imagens melhores ainda. E mesmo com mais abertura, o ideal é que você tenha sensores maiores para absorver a luz. O pixel é aquele elemento que está no sensor de luz e é responsável por toda a absorção da luz da sua foto. Notem como a foto da esquerda, tirada com o S7, tem mais brilho e definição. Veja os prédios, a iluminação dos prédios, as sacadas, as cores dos prédios, as palmeiras. A foto do S7, a palmeira está verde. A foto de um outro smartphone fica difícil de definir até qual a cor que está a palmeira. E a inovação não para por aí. O S7 e o S7 Edge são os primeiros smartphones a terem embutidos a tecnologia Dual Pixel, que até então era presente somente em câmeras profissionais e semi-profissionais. Ela funciona mais ou menos como os nossos olhos. Quando olhamos para alguma coisa, os olhos recebem uma informação ligeiramente diferente em cada olho. O cérebro junta, forma uma imagem e consegue focar rapidamente. Mas se taparmos o olho, fica bem mais difícil para o cérebro entender e focar rapidamente. O novo Galaxy S7 e S7 Edge, 100% dos pontos são usados para focalizar. Com outros smartphones, menos de 5% dos pontos fazem isso. E cada um dos pixels do S7 está configurado como se tivessem assim 2 olhos.
Isso pode ser a diferença entre captar aquele momento perfeito ou perdê-lo e deixá-lo passar. Agora, vou falar de um dos recursos que eu mais gosto. Geralmente, quando você faz uma panorâmica, né, sai uma cara mais estática, fica fininho, uma imagem encolhida no meio da tela, né? E aí, com a panorâmica em movimento, ele leva a experiência da abertura angular a um patamar completamente novo. Ele não captura apenas a cena, ele captura a ação, sem borrar a imagem. E nós trouxemos aqui hoje alguém que entende um pouquinho mais de fotografia do que eu. Bem pouca coisa, mas eu chego lá. Para dividir um pouco mais das suas experiências como fotógrafo e também com o uso do novo Galaxy. O renomado fotógrafo J.R. Duran. Boa noite. Duran, a gente queria que você desse uma passada assim, em alguns pontos, alguns temas. E, por exemplo, quando você começou na sua carreira, como é que você usava a fotografia para se expressar, né? Se, por exemplo, havia algum impedimento entre o que você tinha conceitualmente na sua cabeça e o que a tecnologia poderia oferecer para você chegar no resultado que você queria obter. E por último, assim, alguma recomendação para o pessoal aqui, para todos esses fotógrafos amadores, após que todo mundo tem o Samsung com uma câmera excelente no bolso e eles querem saber um pouquinho mais de como obter fotos excelentes. Bom, na verdade eu comecei a fotografar porque eu mudei várias vezes de país e a fotografia é uma maneira de me expressar, de contar histórias. Dificuldade tremenda com a linguagem e as imagens, ou seja, era uma maneira de eu poder me comunicar. A fotografia analógica, como todo mundo sabe, tinha as suas limitações. A fotografia analógica conseguia funcionar dentro de um parâmetro que eu diria que era bastante, quer dizer, era limitado, mas isso era um milagre. E quando aconteceu o digital, quando surgiu a imagem digital, eu fui dos primeiros fotógrafos a achar que isso aqui era espetacular, né? Primeiro porque eu tinha uma rapidez, um imediatismo, eu conseguia dormir na noite, não tinha que esperar no dia seguinte para saber o que tinha acontecido na minha fotografia. Acho que eu passei muitos anos da minha vida sem dormir direito, hoje em dia durmo perfeitamente. E eu sempre disse, eu sempre brinquei, eu sempre falei, e isso está escrito por aí, de que eu só usaria uma câmera de um celular, de um smartphone, no dia que a minha câmera fotográfica recebesse ligações. Devo dizer que esse dia chegou. Isso é uma câmera fotográfica que recebe, para mim, isso daqui é uma câmera fotográfica que recebe ligações. Isso aqui é absolutamente inacreditável. Não, é verdade. Tem vários pontos. O primeiro ponto aqui é fascinante, é a rapidez, né? Quer dizer, a rapidez que eu tenho isso aqui no shoot and point, né? Quer dizer, antigamente quando surgiram as primeiras câmeras, os snapshots, quer dizer, as pessoas achavam, né? Quer dizer, snapshot era uma coisa rápida. Bom, isso aqui comparado com um snapshot, isso aqui é um supersônico, né? a uma velocidade supersônica. E a segunda coisa é o range, né? Ou seja, a câmera, essa câmera enxerga melhor que nos olhos. Quer dizer, eu consigo descobrir aqui coisas que normalmente, ou seja, eu não sei como chamar isso, talvez o pixels ou isso aqui, essa equalização que tem entre os escuros, os claros e as luzes fortes, que sempre foi uma coisa assim, quer dizer, eu já cheguei a fazer várias exposições para poder juntar, para poder ter uma imagem que tivesse um resultado, enfim, entre um ponto muito forte e um ponto mais escuro. A câmera me resolve isso tranquilamente. É um objeto de desejo que eu fiz uma série de fotos, sei lá, à noite, e é impressionante.
Eu diria até que você duplica, quer dizer, para mim a fotografia é uma maneira de contar histórias, né? Você pode contar histórias, várias histórias, de guardar memórias, e de guardar um pedacinho da vida, seja tua ou da vida dos outros. Normalmente, eu sou uma pessoa que, por exemplo, que tem uma certa aversão para o flash. Para mim o flash é uma coisa muito artificial. E a luz natural é muito importante. A nuance da luz natural, azul, isso aqui, aquilo lá, blá blá. E a câmera consegue me dar um range de memórias, eu diria 24 horas por dia. Antigamente você chegava, a partir das 9 horas da manhã você podia fazer uma foto até que o sol ia embora e depois torcer para que alguns lugares fossem bastante iluminados. E isso aqui faz milagre. Isso aqui enxerga muito melhor do que seja. É isso aí. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Agora você pode ter certeza que a sua câmera fotográfica já faz ligação. Impressionante, né? Mas o que é impressionante mesmo é o processador dos novos Galaxy S7 e S7 Edge. Eles trouxeram novos processadores de última geração que apresentam uma melhoria de até 30% na sua performance, bem com uma redução de 10% no consumo de bateria. Também acrescentamos uma GPU muitíssimo melhor. GPU é aquele componente que faz o trabalho gráfico pesado, em 3D, com sombra, etc, tudo mexendo. A GPU tem até 60% mais de performance. Isso é um grande diferencial para quem gosta de games, para quem é viciado em jogo, por exemplo. Nós temos o Game Launcher, que condensa todos os jogos num único lugar e otimiza o consumo de bateria. Enquanto o Game Tools permite aos usuários bloquear notificações e chamadas. Então nada vai atrapalhar naquele momento que você quer jogar. Se entrar uma chamada, não vai aparecer aquela barrinha, se entrar uma coisa, nada. Você vai estar focado 100% no jogo. E além disso, você pode gravar a sua experiência de jogo, pode pegar uma foto, gravar um vídeo e mandar para os seus amigos para tirar aquela onda, ó a fase que eu cheguei. O S7 também tem a funcionalidade da API Vulkan. O que é isso? É uma tecnologia que era presente apenas em supercomputadores de alta performance focado em games. Agora a gente trouxe isso para dentro do smartphone. O jogo roda com muito mais velocidade e fluidez. Temos também um sistema de resfriamento interno que evita que o dispositivo superaqueça. Ele é construído com uma tecnologia que foi usada pela primeira vez em foguetes e satélites. É como se fosse um ar-condicionado do seu telefone, com um líquido que evapora se a temperatura subir e se condensa se a temperatura baixar. E com esses novos dispositivos, desenvolvemos baterias ainda maiores, com até 40% mais capacidade que a versão anterior. Além do carregamento rápido com fio e agora também sem fio. Os S7 e S7 Edge estão preparados para carregamento sem fio, carregamento rápido sem fio. E como opções de acessórios, temos a bateria externa, a base para carregamento e a capa carregadora. Enfim, com o Galaxy S7 e S7 Edge, a Samsung está realmente transformando a vida dos nossos clientes, com uma tecnologia que reflete um compromisso nosso permanente, o da busca incansável por descobertas. Muito obrigado.